Fala família, mundo da manutenção. Família, é o seguinte, é muito ruim, vamos direto ao assunto, você pegar um equipamento e ter que trocar placa, né? Ó, você ter que trocar placa é bem complicado. Isso compromete o teu lucro, tá? Geralmente quando você, por exemplo, vou dar só um exemplo no caso do micro-ondas. Quando você não sabe recondicionar um magnetron, que é uma das peças mais caras, e quando você não sabe consertar uma placa, é ruim porque você tem que fazer um serviço mais caro para aquele cliente, comprometendo parte do que você poderia ganhar. Porque se você utilizar, se você pedir, por exemplo, do cliente, se você cobrar a mão de obra que você cobraria quando fosse, por exemplo, trocar uma microchave, trocar um capacitor, é diferente. Então a gente vai entender o seguinte: várias situações em que o cliente acaba trocando, em que o técnico que está começando acaba trocando placa desnecessário, tá? Vamos entender o seguinte, veja bem, olha o que está acontecendo com essa placa, presta atenção, vou desligar aqui, abriu a porta, o que acontece? Está na tomada em série e eu não pressionei nada para ele ligar, simplesmente abriu a porta, acontece isso. Tá vendo? Ah, Giovanni, mas é porque está na tomada em série? Não. Há um curto na placa? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a placa. Está sendo alimentada normalmente, tá? E está com conector de porta. Vou tirar. Ó, tirando o conector de porta, ela começa a fazer isso. Só que esse não é um defeito de conector de porta. Cuidado com o choque, viu? O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar nessa placa, ó, vou conectar de volta aqui, ó, tá? Nesta placa aqui. Pronto, conectado. Agora, nesta placa, eu vou abrir a porta. Esse modelo aqui de placa, tá? Esse modelo da Panasonic, ele não bipa, não vai ficar bipando, mas ele fica com o relé batendo. Tá vendo o relé? Ó, ele fica com o relé ativando e desativando. E tá na tomada em série. Como você faz para descobrir o defeito? Detalhe, microchave não é, tá? Não é microchave. E se eu tentar colocar, por exemplo, o tempo, veja bem, e acionar, ele bipa e desliga. O que você vai fazer para descobrir se é ou não placa? Veja bem, o que vai descobrir se é ou não placa? Fica difícil você fazer o teste nesse aparelho, porque o defeito não é na placa, tá? O defeito aqui não é na placa. Mas você viu que eu testei uma placa por fora, tá? Eu alimentei uma placa por fora. Veja bem, ó, como você faz para descobrir esse tipo de defeito? Vamos fazer o seguinte, vamos alimentar essa placa por fora novamente. Primeiro, toma cuidado com o choque. Primeiro colocar aqui o conector de porta. Vou colocar o conector de porta. Deixa eu ligar aqui a minha lâmpada. Conector de porta, coloquei. Tá aí uma placa que tá boa. Eu tenho certeza que a placa tá boa, tá? E agora vou ligar, vou alimentar essa placa. Pronto, alimentei a placa, tá? Só não tá com a membrana aqui, ó, mas está sendo alimentado, ó, a placa está alimentada, tá? E o conector de porta está aqui, porque se ele não tivesse, o que aconteceria, ó? Então, não tem problema de microchave, tá? Agora, se eu abrir a porta, tá vendo? Se você fizesse um teste desse, você iria muito bem dizer, o problema é na placa, já que eu testei duas placas. Agora eu vou mostrar para você que o problema não é na placa. Eu vou mostrar onde é o problema. É um curto que tem, tá? É um curto que tem. Esse curto não é na parte de alta tensão. Por quê? Porque aqui, ó, tá desligado. Esquece a alta tensão, tá? Vamos aqui para baixa tensão. O que vai fazer nesse caso é o seguinte. O que você vai fazer nesse caso? Para descobrir o defeito. Você vai tirar, tá? Vou dar logo uma dica. Você vai tirar a alimentação de AC, tá? A alimentação de AC de 2 pontos. Primeiro, do motor do prato, tá? Primeiro do motor do prato. Mas só que do motor do prato não é porque eu não estou acionando a tecla.
usa a lógica. Se eu estivesse acionando alguma tecla e ele ficasse fazendo isso, beleza, poderia ser no motor do prato curto, mas não é, porque só de eu abrir a porta, veja onde é o defeito que muita gente provavelmente não descobriria. A lâmpada está em curto. Aqui, ó. Ó. A lâmpada está em curto. Tá? A lâmpada está em curto. Agora eu vou voltar, ó. Tá, vou voltar para o outro. Vou voltar para o outro, para outra placa. Vou voltar para essa placa aqui agora. Sem o conector da lâmpada. Mas, Giovanni, lâmpada pode entrar em curto? Pode. Normal. Por que é normal? Por isso que é bom conversar com o cliente. Por quê? O que o cliente falar para você, o que aconteceu antes desse micro-ondas dar problema? Ah, eu estava com ele normal lá ligado e de repente deu uma queda de energia, né? Ou uma energia veio muito forte, aconteceu isso. Pode acontecer. Então, vamos lá. Agora, abri a porta, não aconteceu nada. Vou colocar 1 minuto. Normal. Micro-ondas funcionando. O que eu faço agora? Vou ligar na potência máxima. Ligar o nosso disjuntor. Funcionando. Não liguei parte de alta, que não me interessa. A parte de alta não tem problema. Manter só a tomada em série. E vou aqui, ó. Ó. Vou ligar a lâmpada. Vou conectar, ó. Normal. Conectei, causou um curto, tá? Agora, o que eu vou fazer, ó? Com a lâmpada no lugar, ó. Abri a porta, o painel tá piscando aqui, ó, tá? E continua desse jeito. Defeito, lâmpada. Giovanni, mas a lâmpada, sim. Deixa eu mostrar um defeito que pode acontecer em alguns casos, que é comum na verdade. Aí o camarada desiste de consertar o equipamento porque ele não entende, tá? Desiste simplesmente de consertar. Ó, vou tirar essa lâmpada daqui para a gente dar uma olhada nela. Mas uma lâmpada pode causar isso? Pode. Ó, veja bem, se você ver, ó, vou tirar aqui, ó, a lâmpada. Esta lâmpada está em curto, tá? Mas, Giovanni, onde é que entra em curto? Ela pode entrar em curto aqui, ó, no filamento, tá? Se você observar aqui, a alimentação dessa lâmpada, depois que ela passa pelo bulbo, né, aqui dentro pelo o soquete dela, ó, ela tem ali uma parte, né, que é o suporte. Com o tempo, se der, por exemplo, uma sobrecarga, uma tensão mais forte na entrada, ela simplesmente, a tensão é tão forte que ela se contrai e acaba encostando, ó, tá? Ela encosta aqui, ó, um polo no outro, ou seja, um terminal desse que alimenta a lâmpada no outro. E o que acontece? Causa um curto, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma lâmpada boa, que eu sei que não tem curto, né? E a gente vai testar ela no multímetro aqui. Vamos colocar essa lâmpada, uma lâmpada boa. Vou tirar a prova dos 9. Vamos colocar fora que é melhor. Pronto, vamos deixar aqui, ó. Abriu a porta, a lâmpada acendeu normal, tá? Mais uma dica, se você fizer isso, ele estiver bipando o tempo todo com a porta aberta e não acionar, você vai ver que a lâmpada está apagada. Já é um sinal que tem um curto na lâmpada, tá? E agora, vou acionar o micro-ondas, ó, 1 minuto. Funcionando normal, ó. Se eu ligar direto no 110, perfeito. Agora vou fazer um teste para vocês verem que o problema é na lâmpada. Vou colocar aqui na escala de semicondutores, na escala de BIP, né? O famoso BIP. Pronto. Observa. Preste atenção. Ó. Ó. Lâmpada em curto, tá? Como é que você vai adivinhar que uma lâmpada dessa está em curto? Simplesmente fazendo esse procedimento. Você viu que mesmo colocando essa placa, continua a mesma coisa. Mas se você não observar
que o retorno aqui aqui, ó, do motor aqui, o retorno que vai para o motor do prato, se você não observar ou não fizer esse procedimento que eu fiz, você não vai descobrir. Você vai desistir de consertar o aparelho simplesmente por isso. Família Mundo da Manutenção e família Globaltec Brasil, um salve para todo mundo. Deus abençoe. E corta gel, corta gel, corta gel, corta gel. Corta gel, corta gel. Você observou, tá? Um simples defeito, uma lâmpada dessa, gente, custa R$ 2,50, R$ 3 na média, né? Você desistiria muito provável, tá? Muito provavelmente você desistiria de fazer esse serviço simplesmente por causa disso aqui, ó. E você ia achar que era a placa, começar a mexer na placa e o problema não é na placa.